Hoje nós vamos meditar sobre as armas da nossa guerra. Uma das grandes fragilidades da vida cristã, amados, é a falta de sabedoria bíblica para lidar com os problemas da maneira correta. Sempre no Senhor nós temos uma maneira correta de resolvermos os nossos problemas. E sem sabedoria bíblica, a nossa tendência é agravar os problemas, tornando-os mais complicados e de difícil solução. A máxima aqui é a seguinte: ou eu faço a coisa do jeito de Deus, ou eu vou pagar um preço, ou eu vou complicar mais a minha vida. Eu quero colocar alguns cenários aqui para vocês pensarem. Imagina a situação de um pai que está lidando com a rebeldia do seu filho adolescente, e então, num ato intempestivo, decida corrigi-lo, humilhando na frente dos colegas, fazendo o filho passar vergonha. A atitude deste pai, além de ser desprovida de sabedoria, de controle emocional e espiritual, ele ainda, de certa forma, ele vai receber ainda mais problemas, somado àqueles que ele já tem com o filho. Porque ao agir com falta de sabedoria bíblica, ao agir carnalmente com o filho, ele vai provocar mais dor, ele vai provocar mais conflito, ele vai provocar mais estrago no relacionamento com o filho. Pense agora num casal frustrado por constantes disputas e conflitos, que não faz outra coisa senão devolver ao outro com a mesma moeda. Eu quero que vocês pensem aqui que a postura vingativa deste casal, além de carnal, alimenta ainda mais o conflito e aprofunda ainda mais o ressentimento que já existe entre eles, fazendo com que esse casal, à medida em que eles usem esse modelo, da vingança, de retribuir o mal com mal, pagar o mal com mal, pagar com a mesma moeda as ofensas recebidas, eles vão ficando cada vez mais ressentidos e vão se distanciando ainda mais no seu relacionamento. Outro exemplo, eu gostaria que vocês refletissem sobre um cristão que foi injustiçado por outro irmão, que talvez frequenta a mesma comunidade, e a partir disso, simplesmente resolve sair por aí, espalhando o fato, falando daquela outra pessoa que foi injusta para com ele, sem antes ter a conduta de chamar o ofensor para uma conversa franca, colocar os pontos nos is, resolver as coisas como a Bíblia manda que a gente deve resolver as coisas, com transparência, com franqueza. Então a atitude desse irmão, por mais que ele esteja ofendido, além dessa atitude não agradar a Deus, vai além, vai causar mais estrago, porque vai promover a discórdia no meio do povo de Deus, vai promover o enfraquecimento dos laços de comunhão do corpo de Cristo. De alguma maneira a igreja, ela fica doente quando existe esse tipo de tratamento na resolução dos conflitos. E quando eu coloco então esses exemplos, eu quero dizer que esses exemplos nos ensinam, como cristãos, que nós devemos nos equipar, que nós devemos utilizar a arma certa para lidar com os nossos problemas, para lidar com as dificuldades da vida. E aqui então, nós aprendemos que quando nós nos omitimos de lidar com as situações da vida, utilizando as armas que Deus nos oferece, as armas que foram colocadas à nossa disposição, quando nós nos omitimos, quando nós hesitamos, quando nós rejeitamos o uso das armas espirituais, nós provocamos mais problemas, nós tornamos a nossa vida e a de outras pessoas um verdadeiro inferno.
A gente causa situações que vão ficando complicadas, complicadas e complicadas, e a gente não consegue sair deste redemoinho de vida estragada, complicada. Então, realidades como essa que eu coloquei aqui diante de vocês, indicam para nós a importância de nós usarmos as armas certas para a batalha da nossa vida. E aqui é o que eu quero que vocês leiam comigo, né? O texto de 2 Coríntios 10, porque fala dessas armas, as armas da nossa guerra. O texto diz: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, peço a vocês, eu que sou humilde quando estou diante de vocês, mas severo quando ausente, peço a vocês que quando eu estiver presente, não me obriguem a agir severamente, como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que vivemos segundo padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pois bem, queridos irmãos, neste texto, o apóstolo Paulo, ele estava defendendo a sua autoridade apostólica diante da igreja de Corinto. E por que ele estava fazendo isso? Porque ali havia um grupo de pessoas que o acusavam de agir de maneira dissimulada. Alguns achavam que Paulo era o duas caras, achava que ele agia com falsidade, achava que ele agia com fingimento, porque eles entendiam que quando o apóstolo Paulo, ele estava diante deles, eles lhe falavam de maneira mansa. Paulo era o homem que quando subia no púlpito da igreja de Corinto, ele falava de maneira mansa. A aparência de Paulo não ostentava, ele era humilde, parecia até uma certa fraqueza, parecia que ele era um líder destituído de autoridade espiritual, autoridade divina. Mas quando Paulo estava longe, Paulo se via na necessidade de exortar algumas coisas que não estavam funcionando direito na igreja de Corinto. Então, por carta, Paulo ele era enérgico, ele exortava a igreja com vigor, ele usava um padrão de palavra que confrontava, o pecado, confrontava as ações daqueles irmãos que não andavam na linha. Então alguns membros da igreja, observando Paulo, julgavam que essa postura do apóstolo era uma postura de alguém que não falava em nome de Deus. Eles entendiam ali que Paulo não tinha autoridade que provinha do céu. Não é que Paulo não era crente, é que eles entendiam que Paulo não era apóstolo. Eles entendiam que quando Paulo falava, as palavras que saíam da boca dele não eram palavras com autoridade divina, que Paulo não tinha esta revelação para falar em nome de Deus. Então, quando eles olhavam para Paulo, eles julgavam Paulo como um homem comum, como um homem desprezível, que falava de coisas naturais, falava de coisas da vida. Ele era um líder religioso, mas ele não era um líder tão cheio de autoridade, de unção, a ponto de ser boca de Deus, falando para o povo de Deus. Então, queridos, de alguma maneira, aquela igreja lidava com um problema, porque sempre tem algum tipo de voz conflitando com a voz de Deus na cabeça da igreja. Nunca é só a voz de Deus, sempre tem uma voz estranha falando no nosso coração, sempre tem alguma coisa querendo dividir, sempre tem alguma coisa tentando rachar,
Sempre tem alguma coisa tentando levar o povo de Deus para uma postura que não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E de alguma maneira a igreja de Corinto, ela estava sob a influência de falsos mestres, e esses homens, eles eram muito bons na arte da persuasão. Eram pessoas que convenciam, eram pessoas que passavam um recado e as pessoas compravam, entenderam? Então esses falsos mestres, eles eram habilidosos na capacidade de encenar, de convencer as pessoas a terem uma imagem positiva, que não correspondia à verdade na vida dessas pessoas. Eu me lembro muito bem de uma situação quando eu era jovem, de uma irmã que frequentava a igreja, e ela havia casado com um evangelista. E esse evangelista, quando ele participava de um culto, de uma pregação, faltava o povo cair no chão, e sabe, porque o povo é uma coisa, o homem falava, e era um movimento, e era uma coisa, e ele orava, e ele revelava. Só que depois de um tempo, a mulher começou a aparecer na igreja, com a cara assim, sabe, inchada, o olho roxo, né, a boca meio torta assim, porque o evangelista dentro de casa, né, ele acertava a cara da mulher. Mas o cara era bom. Tem gente que é bom. Tem gente que nos nossos dias, assim, as pessoas não dão valor nenhum para o pastor que tem. Para o pastor que tem endereço certo, que é casado com uma mulher, que entrega a declaração de imposto de renda, que não está devendo nada para ninguém. Mas aí aparece, como nos dias de Paulo, alguém com gravata, porque o pastor não usa gravata, aparece alguém falando algumas coisas que a gente não entende direito, e aí a gente compra, porque você está vendo aquele sujeito, e aí a gente embarca, a gente compra a ideia, a gente é convencido de que essa pessoa é de Deus, quando na realidade não é de Deus. E nos dias de Paulo vivia essa realidade, de pessoas que encenavam bem, de pessoas que convenciam. Então os irmãos da igreja de Corinto, eles estavam comparando então a atuação de Paulo com a atuação desses falsos mestres. Porque quando Paulo chegava diante do púlpito, ele era o homem amoroso, ele era o homem manso, ele era o homem humilde, ele era um homem que se sacrificava pela igreja, ele era o homem que estava preocupado em edificar a vida da igreja e entregar a instrução do Senhor. Mas aqueles mestres, eles falavam com uma postura, eles tinham uma performance de púlpito tão impressionante, que as pessoas olhavam para o mestre, os falsos mestres, e olhavam para Paulo e falavam assim, ó Paulo, esses daqui são homens de Deus, você não, você é desprezível, você é muito fraco, você é muito fraco. Então, queridos, aquele povo, eles estavam comprando a ideia pela aparência. Então Paulo, ele vai advertir a igreja de Corinto do perigo deles se importarem apenas com a aparência e desprezarem a essência do testemunho, a essência que é o testemunho da vida de Jesus na vida daqueles que ministram, na vida daqueles que pregam. Existe uma autoridade na vida daqueles que pregam, e a autoridade é a vida de Cristo imprimida em nós, é a vida de Cristo na vida daqueles que ensinam e exortam. Então Paulo, diante dessa acusação, explicou aos irmãos que, de acordo com a situação, ele ia dizer assim, eu posso sim ser severo, eu posso sim ser duro, ou até se necessário, eu posso ser enérgico, tudo vai depender do caso. Se for necessário, eu vou ser duro, eu vou ser enérgico, eu vou colocar alguns no devido lugar. Mas Paulo, ele quer deixar um recado muito claro para a igreja.
que o que iria determinar a sua conduta como apóstolo, não seria a imitação dos padrões humanos, não seria a pressão de ceder aos falsos mestres. O que Paulo queria que aqueles entendessem é o seguinte: se for preciso exortar, eu exorto; se for preciso eu ser duro, eu vou ser duro; se for preciso ser severo, eu vou ser severo, mas eu não vou fazer isso comparado aos falsos mestres. Eu não vou fazer isso porque é modinha fazer o que esses caras estão fazendo, porque eu tenho que necessariamente seguir a onda. Paulo, ele quer aqui dizer que ele não é guiado por aquilo que os homens julgavam importante. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que ela era encantada pelos olhos, ela era encantada por aquilo que ostentava, e Paulo está dizendo: isso que vocês valorizam não é o que guia o meu ministério, não é o que guia a minha prática de conduta como pastor, e sim os objetivos a serem alcançados para o louvor da glória de Deus. Então aqui Paulo, ele está ensinando à igreja que ele não precisa fazer uso de métodos humanos para poder convencer o seu público, para poder ensinar o seu público, para poder conseguir os resultados de Deus na vida da igreja. E eu quero que você entenda muito isso, porque da mesma maneira que Paulo, ele não precisa de métodos humanos para conseguir os resultados de Deus na vida da igreja de Corinto, nós também não precisamos de lançar mão de métodos humanos e carnais para alcançarmos os nossos objetivos espirituais, para vencermos, para lidarmos, para superarmos os problemas que a gente enfrenta dentro da nossa vida. Então Paulo, ele deixou muito claro aqui para a igreja, que ele não precisava parecer sofisticado, como aqueles falsos mestres aparentavam. Ele não tinha necessidade de aparecer ali como um cara sofisticado, para poder transformar, para poder cooperar pela transformação da vida da igreja. Os métodos usados por Paulo para promover a edificação da igreja eram métodos baseados em estratégias recebidas do próprio Deus, estratégias do próprio Deus, e não em trabalhar a performance, e não em trabalhar através da força da carne. E eu acredito aqui, irmãos, que é exemplo do que acontecia na igreja de Corintos. Nós vivemos um tempo em que os cristãos, eles subestimam o valor e a autoridade dos métodos deixados por Deus para a sua igreja. Parece que em alguns momentos, congregar, ouvir a palavra, comungar, orar, jejuar, se submeter uns aos outros em amor, fazer confissão de pecado e arrependimento, bem como perdoar e receber perdão, parece que se tornaram coisas banais, coisas triviais, coisas sem autoridade, sem poder. Parece que a igreja perdeu a visão, perdeu aquela noção de dar valor, de dar importância e aplicar na sua vida os métodos de Deus, os métodos de Deus. Parece que, assim como a igreja de Corinto, quando aparece uma novidade, a gente quer embarcar na novidade, e a gente despreza aquilo que é trivial, aquilo que é comum, mas que é a essência, que é o fundamento, aquilo que faz parte da nossa identidade como povo de Deus,
os recursos legítimos que Deus confiou na nossa mão, e Ele diz: vai por esse caminho, faz desta maneira, porque é desse jeito que eu vou dar a vitória para você. Então o povo vive num tempo, queridos irmãos, tal como nos dias de Paulo, existe também na atualidade um espírito de incredulidade que atua na vida da igreja, que impede a igreja de se submeter à palavra de Deus. Não é que a gente não conheça a palavra de Deus, não é que a gente não tenha capacidade de ler a palavra de Deus. A gente lê, mas parece que o que a gente lê, ouve e aprende não significa nada. A gente não se rende, a gente não põe em prática, a gente não aplica nos nossos dias. E isso não é outra coisa senão um espírito de incredulidade. Incredulidade, por achar que o jeito de Deus fazer as coisas não é o jeito mais eficiente, o jeito que vai trazer respostas de fato. Tal como nos dias de Paulo, a igreja moderna, ela foi infectada por um espírito de grandeza também. Por que grandeza? Porque por vezes, assim como os irmãos de Corinto, a igreja ridiculariza da sabedoria bíblica que Deus ofereceu para nós como resposta para os nossos problemas. É como se a gente olhasse assim: perdoar, não é possível que uma coisa tão simples como essa vai resolver algum problema. Só orar, pastor? Orar vai resolver alguma coisa? Não sou eu que estou dizendo que vai resolver. É o jeito que Deus deixou para a gente tratar as coisas. Perdoar, amar, confessar, arrepender, né? Se quebrantar, ler a Bíblia, ter a palavra na nossa mente, no nosso coração renovada. Então isso é o jeito de Deus de fazer as coisas. Mas assim como a igreja de Corinto, às vezes a gente se sente grande demais, a gente se sente inteligente demais, a gente se sente sofisticado demais. Afinal de contas, eu não vivo mais lá no século I da era cristã, eu vivo no século 21. Eu tenho um MacBook, eu tenho um iPhone, eu ando de carro, eu não ando mais em cavalo. Nós estamos no tempo da era moderna, pós-contemporânea. Então a gente acha que as respostas de Deus, a gente acha que o jeito de Deus fazer a coisa se tornou obsoleto, arcaico. A gente julga desprezível, simples demais. Muitos cristãos se sentem grandes porque se colocam numa posição de autoridade sobre a Bíblia. Não é a Bíblia que manda nele, é ele que manda na Bíblia. É ele que decide qual parte da Bíblia serve para ele. É ele que decide qual parte da Bíblia é a palavra de Deus, qual é a parte da Bíblia que ele segue, qual é a parte da Bíblia que serve para hoje. Aí ele fala: não, essa parte aqui ficou lá no passado, essa parte aqui é cultura. Então cada um tem feito a Bíblia a seu gosto. Mas a Bíblia, ela não é um livro que foi deixado para cada um de nós manipular ela como quer. A Bíblia tem regra própria, a Bíblia tem uma fonte de autoridade. A Bíblia é a voz de Deus, não é a voz do homem. A Bíblia é a palavra do Senhor. Então os homens se sentem grandes quando julgam a Bíblia, mas a Bíblia não foi feita para ser julgada. É a Bíblia quem julga a gente, é a Bíblia que julga os nossos corações, é a Bíblia que julga os nossos caminhos, é a Bíblia que oferece o parâmetro para vivermos uma vida vitoriosa. Tudo isso indica, queridos, a urgente necessidade de nós manejarmos com habilidade as armas da nossa guerra. Eu quero dizer que é para você que é importante que você saiba que todos estamos envolvidos numa guerra. O texto bíblico pressupõe uma certa batalha que é comum a todos os cristãos. A batalha de Paulo no contexto da igreja de Corinto é pela fundamentação da verdade.
Paulo, ele não está batalhando por reputação, ele não está batalhando pela sua reputação, para defender quem ele é. Paulo, ele não está numa batalha aqui para poder se promover o líder do ano. Quando Paulo está respondendo essa deficiência da igreja, de julgá-lo como desprezível, fraco, alguém que não fala com a autoridade de Deus, alguém que não tem uma unção apostólica para falar em nome de Cristo, o menor dos problemas de Paulo aqui é falar dele. O que Paulo está preocupado é com a verdade, porque onde não existe verdade, não existe absoluto. Quando cada um tem a sua própria verdade, não existe verdade nenhuma. Verdade, por definição, é um absoluto. Ou um está certo e o outro está errado, é assim. Mas nós vivemos num tempo em que cada um tem a sua verdade, cada um busca a sua verdade, cada um quer viver pela sua verdade. Então Paulo, ele está preocupado. A batalha de Paulo é a batalha pela fundamentação da verdade. Porque seja onde você estiver, se você viver sobre o engano, se você viver sobre a mentira, se você viver sobre a falsidade, a sua vida não vai ser boa. Você vai ter consequências muito grandes na sua vida. Então a batalha do apóstolo aqui não é a batalha pelos interesses dele, mas pelos interesses de Deus, que resultariam no bem de toda a comunidade. Sua luta também não era contra os irmãos problemáticos, não era contra aqueles que estavam oferecendo resistência para o seu ministério, que de alguma maneira estavam mordendo o seu calcanhar. E assim como Paulo, queridos irmãos, nós também temos o nosso próprio campo de batalha pessoal. Cada um de nós temos o nosso campo de batalha pessoal. Para fins práticos, não é tão importante a gente comparar o campo de batalha de Paulo da experiência nossa nos dias de hoje. O campo de batalha de Paulo era o campo de batalha dele. O campo de batalha nosso é nosso. Mas o que importa aqui não é a distinção do campo de batalha, e sim a maneira como nós iremos travar a batalha. É isso que importa. Batalha todos nós teremos, mas é a maneira como nós vamos travar a batalha. E nesse sentido, tão importante como foi para Paulo, é imprescindível para nós que nós saibamos discernir pelo que lutamos e contra quem lutamos. E essas duas questões aqui é muito importante, elas não são a mesma coisa. Pelo que lutamos e contra quem lutamos. Paulo, ele lutava para agradar a Deus e não pelos seus interesses egoístas. A verdadeira batalha que nós travamos no dia a dia não é por nós. A verdadeira batalha que nós travamos todos os dias não são por vaidades, não são por picuinhas, não são por disputas pessoais, por preferência, por quem tem mais força, quem tem mais poder. As batalhas verdadeiras são aquelas que a gente luta em nome de Deus, são aquelas que a gente luta pela verdade, são aquelas que a gente luta para que a nossa vida, ela possa de alguma maneira agradar o Senhor, estar no padrão de Deus, ter a aprovação de Deus. Então por quem Paulo está lutando ali? Ele não está lutando pela sua reputação, ele não está lutando porque ele está ofendido, porque afinal de contas, Paulo, ele fundou a igreja de Corinto, e agora as pessoas estão trocando ele por outra pessoa, por outros mestres. Mas não é isso que incomoda. O que move Paulo a lutar é a verdade, é Deus. Deus precisa prevalecer, Deus precisa ser honrado, glorificado. As boas batalhas são aquelas que a gente faz pela honra de Deus, em nome de Deus.
Mas contra quem a gente luta? Ele estava lutando em favor de Deus, em favor dos valores de Deus, dos princípios de Deus, da honra de Deus, por aquilo que iria de certa forma expressar a vontade de Deus, mas ele também lutava contra. E a luta da gente, a gente sabe muito bem que não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas. Nós não somos instigados a viver uma vida de inimizade contra as pessoas, a olhar para as pessoas e ver Satanás na cara delas. E eu já vi, queridos irmãos, neste mundo de Deus, que quando as pessoas estão rancorosas, que quando as pessoas estão iradas, que quando as pessoas estão machucadas, as pessoas olham para o próximo e vê o diabo nelas. Mas o nosso próximo não é o diabo, por mais que ele esteja imitando o diabo muito bem, mas ele não é o diabo. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta são contra poderes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Esta é a nossa luta. Paulo não está ali fazendo uma cruzada contra os falsos mestres no sentido de odiá-los, mas Paulo ele quer que a escama do engano, da mentira, caia por terra, e então a luz do Evangelho de Cristo venha brilhar nos corações, e só a partir de então é que existe mudança, existe conciliação, existe aproximação, existe restauração, existe um bem de Deus fluindo sobre a comunidade, sobre a igreja, sobre os relacionamentos, só a partir do momento que a verdade de Deus se estabelece. Segundo, nós devemos usar as estratégias que são testadas e confirmadas por Cristo. Paulo, ele foi acusado de ser fraco demais, por causa da sua conduta mansa e humilde diante do rebanho. As pessoas interpretaram suas virtudes como defeito e não como virtude de fato. Julgaram que aquela não seria a performance de um homem de Deus. É como se as pessoas dissessem assim: fraco demais, como que pode um cara desse, sobe no púlpito, não fala direito. Tudo isso, queridos, eu não estou dando as referências bíblicas para você, mas tudo isso Paulo foi acusado. Ele foi acusado de não pregar eloquentemente, ele foi acusado de ter uma aparência fraca, desprezível, não ser sofisticado. Tudo isso. É possível que um cara desse, vamos pensar nos dias de hoje, um Zé Maré, ele vem a ser apóstolo, ungido. É esse cara que está falando em nome de Cristo, é esse cara que tem revelação, que disse que já foi lá no terceiro céu e viu coisas inefáveis que não foi permitido falar aos homens. É esse cara aí que quando chega aqui na igreja, a gente está pensando que vai vir aquela palavra rojão, poder, glória, e aí o camarada chega aqui, está falando manso, está explicando, está falando das coisas de Deus. É esse daí que é o grande Paulo? Fraco demais, fraco demais. Mas Paulo responde a essas acusações. Paulo responde a essas acusações apelando para o exemplo de mansidão e bondade do nosso Senhor Jesus. Paulo, logo no início do versículo 1, ele vai dizer que o modelo de liderança que ele adota é o modelo baseado na imitação do padrão deixado por Jesus. Se Paulo era julgado fraco e desprezível por ser manso e humilde, a sua inspiração era Jesus. A sua inspiração era Jesus. Então Paulo não se valeu no argumento da mansidão só para poder se defender. O argumento da mansidão que Paulo vai usar aqui não é apenas como uma forma dele responder às acusações das pessoas, mas ele usou a própria mansidão de Cristo como uma arma para poder confrontar o erro, o engano que estava enraizado na vida daqueles irmãos. Então no primeiro versículo vai estar escrito aí, né? Eu acredito, no primeiro versículo vai estar escrito assim, põe por gentileza: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, peço a vocês. Esse peço a vocês, que está traduzido na NVI,
Em outros textos é apelo a vocês. E dentro do sentido da gramática do texto grego, o apelar não é apenas pedir com insistência, pedir com veemência. O apelar é exigir. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo. Qual é a base da autoridade que Paulo está reivindicando aí para falar com a igreja? Eu apelo, eu exijo de vocês, com base na mansidão e na bondade de Cristo. Paulo, ele tá fazendo uso daquilo que ele sempre fez. Toda vez que Paulo, ele foi diante da igreja, toda vez que Paulo teve que tratar um problema com a igreja, e aí vai pensando nisso daí para a sua vida, vai pensando nisso aí para a sua vida. Toda vez que Paulo, ele tinha que abordar um problema com a igreja, ele nunca chegava feito lutador do WWE, com os dois pés no peito, lutador de luta livre, de luta mexicana, né? Ele não fazia isso. Quando ele chegava diante da igreja, ele falava com mansidão, ele falava com bondade, e mesmo quando ele era enérgico, a mansidão estava operando, a bondade de Cristo estava operando. E as pessoas estão dizendo: você é fraco porque você é manso, você é fraco porque você é bom demais, você é fraco porque você não chega aqui e vira a mesa, você é fraco porque você chega aqui e não faz aquelas coisas extraordinárias que os mestres estão fazendo. Mas Paulo diz assim: eu apelo para vocês com base na mansidão e na bondade de Cristo. O ministério de Cristo, ele foi baseado, irmãos, numa autoridade que fluía através da mansidão. Ninguém pode dizer que Cristo, ele era fraco. Ninguém pode dizer que Cristo, ele não tinha autoridade por ser humilde e manso. Não há ninguém que pisou essa terra que fosse humilde, que fosse manso, que resolveu as piores das situações na mansidão, que resolveu as situações mais embaraçosas com mansidão, sem com isso perder a autoridade. Não foram poucas as vezes que os homens foram convencidos da autoridade de Cristo demonstrada por meio da mansidão. A cena da cura da orelha de Malco é o melhor exemplo da humilhação de Cristo, da mansidão de Cristo, porque os homens entram no jardim com cacetes, entram no jardim com paus e com espadas, e Pedro então no impulso saca a espada, corta fora a orelha de Malco, e Cristo, na maior das mansidões, diz para Pedro: guarda essa espada, porque quem vive pela espada, morre pela espada. Taca essa espada, guarda essa espada aí. Você acha que eu preciso disso? Eu não poderia pedir ao meu pai, e nesse exato momento desceriam 12 legiões de anjo, 12 legiões de anjo, 12 vezes 5.000 cada legião, são 60.000 anjos, ia descer um pelotão assim de anjo, entrando naquele jardim, é anjo de todo lado, anjo vindo de baixo, anjo vindo de cima, daqui a pouco está todas as espadas assim na goela dos caras, assim ó, só num piscar de Jesus, as espadas desembainhadas dos anjos, assim, só esperando, mata Jesus. Mas Jesus está dizendo: eu não preciso disso. Quando a gente olha para essa cena, a gente entende aqui que a melhor definição de autoridade, que consistia nessa mansidão de Cristo, é o poder sobre controle. Mansidão é poder sobre controle. Mansidão não é você ser subserviente, não é você abaixar a cabeça para tudo, não é você ser servo de tudo, concordar com tudo. Ser manso não significa que você é capacho dos outros, porque essa é a visão carnal
que as pessoas têm colocado da virtude da mansidão, a virtude de Cristo, que deve ser a virtude também dos seus seguidores. Ser manso não é ser fraco, ser manso é ter poder sobre controle. Se Cristo quisesse, Ele faria, mas todo o poder e autoridade está na mão dEle. Ele não faz, porque na mansidão dEle, Ele tem uma guerra maior para vencer, Ele tem uma luta maior para vencer. Por vezes a gente esquece qual é a nossa verdadeira guerra, a gente esquece pelo que nós lutamos, nós esquecemos quem nós devemos agradar, a gente coloca o nosso eu em primeiro lugar, e a gente esquece que na nossa mansidão, a gente serve o Senhor da nossa vida, a gente serve aquele pelo qual nós vamos prestar conta de tudo. Portanto, queridos, aquilo que as pessoas julgavam Paulo com desprezo e fraqueza, na verdade eram estratégias vitoriosas, praticadas e confirmadas do ministério do Senhor Jesus. Quando as pessoas olhavam para Paulo e falavam, Paulo é fraco porque ele faz desse jeito, Paulo está dizendo assim, aqui não tem fraqueza, aqui está sendo usado a mesma estratégia de Cristo. Eu apelo para vocês que vocês olhem para isso, para a mansidão de Jesus, e esta mesma mansidão de Cristo que eu uso no púlpito, é a mesma mansidão de Cristo que eu uso para tratar vocês, é a mesma mansidão e bondade de Cristo que eu estou usando. Isso que vocês reputam como fraqueza em mim, eu herdei de Jesus. É a característica do meu ministério, é a arma principal, eu imito a Cristo, eu faço o que Cristo faz. Eu adoto as estratégias de Cristo para lidar com o rebanho. Se nós colocássemos em prática, irmãos, a arma da mansidão, eu quero dizer para vocês que as bênçãos de Deus não tardariam chegar ao nosso encontro. Não tardariam. Mas, assim como os crentes de Corinto, muitos de nós achamos que é sinal de fraqueza guerrear nossas batalhas com a arma da mansidão. De uma maneira carnal a gente fala, eu não sou trouxa, eu sou crente mas não sou trouxa, não sou palhaço, e isso daí é só desculpa, para a gente ser carnal, para a gente fazer as coisas do jeito errado. Mas eu quero que vocês lembrem uma coisa, toda vez que você usa a arma errada, para resolver o problema da vida, para resolver uma situação na sua vida, a coisa vai complicar mais ao invés de resolver. As coisas estragam mais, você vai arrumar um segundo problema, um terceiro problema, um quarto problema, você vai viver carregando o problema, porque você subestima o valor das armas, você subestima o valor dos métodos de Deus. Nós subestimamos a estratégia de Cristo, duvidamos do seu poder, duvidamos da sua eficácia, e infelizmente nós arrastamos a nossa vida e a de outras pessoas para um mar de destruição. Eu gostaria de considerar isso. O que nos leva a acreditar que nós vamos conseguir resultados melhores do que o de Cristo? O que leva um cristão pensar que fazendo as coisas de um jeito errado, desprezando o modelo de Jesus, o método de Jesus, vai conseguir as coisas mais rápido? É uma insensatez, é uma loucura a gente achar que a nossa vida vai ser mais abençoada se a gente usar padrões dos homens, padrões da carne, padrões do mundo para resolver a nossa vida. É loucura, e é uma falta de respeito e de apreciação para com Cristo, porque se nós confessamos ser Jesus, o nosso Senhor, o nosso amado querido Salvador, a gente tem que ter apreciação por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele nos deu para viver. E uma das coisas que Cristo nos deu foi o método. Olha, vença pela mansidão, é uma arma espiritual poderosa. A natureza das nossas armas, ela é essencialmente espiritual, e por isso necessita de pessoas habilitadas pelo Espírito para manejá-las. Alguns membros da igreja de Corinto estavam admirados com a performance dos falsos mestres e decepcionados com Paulo. Diziam eles, fraco demais, fraco demais.
Aquelas pessoas eram incapazes de reconhecer o poder e a eficácia das armas espirituais. E sabe por que eles eram impedidos de reconhecer o poder e a eficácia das armas espirituais, o valor daquilo que Paulo fazia espiritualmente no tratamento com eles? Porque só gente espiritual consegue manejar arma espiritual. Não adianta gente carnal querer usar métodos espirituais. Os métodos espirituais existem. As armas espirituais existem. Mas gente carnal não tem competência. Gente carnal não tem habilitação para usar métodos espirituais. Você coloca uma bazuca espiritual do céu na mão de um carnal, ele não sabe apertar o gatilho, ele não sabe acionar, porque ele não tem de Deus para isso, ele não tem do Senhor sabedoria, entendimento, coração para entrar nessa coisa de guerra espiritual, de arma espiritual. Você coloca uma bomba atômica do céu na mão de um crente carnal, ele vai falar assim: como que eu uso isso? Ou então ele vai dizer: isso aqui serve para quê? Ou então ele vai falar assim: isso aqui não vai fazer nada, é só oração. Oração. Desse jeito. Não tem visão, não enxerga, não tem graça. O texto de 1 Coríntios 2, do 12 ao 15 diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que de Deus nos tem dado por sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele por ninguém é julgado. Olha só aqui como que opera o princípio da vida espiritual na vida de um cristão. Se o cristão, ele é de Deus, ele tem do Espírito, ele está equipado do Espírito, ele consegue entrar nessa dimensão de entender e discernir a vida com os olhos espirituais. Mas se esse cristão, ele vive uma vida carnal, uma vida natural, não. Então ele não tem capacidade de entender as coisas do céu e nem de lidar com elas. O texto de 1 Coríntios, o próximo capítulo 1 e o 3 diz: irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois, visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? A pessoa que é carnal é assim, ele não consegue buscar solução para a vida que não seja solução carnal. A diferença de um crente carnal para um ímpio, uma pessoa que não conhece a Deus, é nenhuma. Porque a mesma coisa que o ímpio faz, o crente carnal faz. O crente carnal, o ímpio, ele resolve as coisas como? Na gritaria, no xingamento, na violência, na agressão, na mentira, na falsidade. Como que o ímpio resolve as coisas? Ele resolve as coisas assim. Porque ele não precisa, ele não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o temor do Senhor.
Mas o crente carnal não é diferente, porque embora o crente carnal ele confessa que ele é de Deus, que ele serve a Cristo, na verdade o crente carnal ele age, a cabeça do crente carnal funciona com critérios do mundo. Toda vez que ele tem que fazer uma coisa, quem orienta ele é o padrão do mundo. Queridos irmãos, eu quero caminhar aqui para encerrar dizendo que somente pessoas espirituais fazem uso de armas espirituais. Pessoas espirituais não subestimam os métodos de Deus. Se tem que ir para a palavra, se tem que pedir perdão, se tem que arrepender, se tem que confessar, se tem que se quebrantar, é isso que ele vai fazer. Se tem que ir pelo caminho da mansidão, é isso que ele vai fazer, porque ele não subestima os métodos de Deus. Pessoas espirituais estão conscientes do poder sobrenatural das armas da fé, porque ele entende que o poder das armas da fé não depende delas, mas sim de Deus, que opera por meio dessas armas. Então quando eu oro, eu sei que o ato de orar, humanamente falando, pode ser muito pequeno, diante do problema que eu estou vivendo, mas através do ato da oração, Deus, Ele atua por meio da oração, para produzir mudança, para produzir transformação. Eu sei que jejuar parece que às vezes não significa que vai mudar nada, embora não é com essa atitude que você tem que jejuar, mas às vezes você está vivendo um problema de um conflito tão grande, uma guerra tão grande, uma situação tão amarrada, que você fala, eu preciso de um médico, eu preciso de um advogado, eu preciso de alguém muito grande para interceder por mim. Não subestima o poder das armas espirituais, elas são simples. Não seja como os cristãos de Corinto, que olhava para a mansidão e falava, mansidão não faz nada. Paulo, você é desprezível. Paulo, o que você faz não comunica nada do céu. Paulo, você precisa ser mais sofisticado, Paulo. Não, meu irmão. As armas espirituais, elas são sobrenaturais. Elas são sobrenaturais porque Deus age por meio delas. Deus opera milagre por meio delas. Deus transforma a situação por meio delas. Deus age. Deus age. Não subestima. Armas espirituais produzem resultados espirituais. As armas espirituais produzem resultados que não seriam alcançados pelas armas carnais. As armas da mansidão e da humildade utilizada por Paulo, na sua simplicidade, infiltraria e destruiria as fortalezas erguidas na vida da igreja. Sabe aquele feijão com arroz que Paulo estava fazendo? Aquilo dali tem poder. Tem poder. Aquilo dali ia infiltrar na vida da igreja. Eu estava pensando que Paulo não estava fazendo nada, mas na mansidão e na humildade de Cristo, que Paulo estava usando como método do seu ministério, como arma do seu ministério, aquilo dali infiltraria na igreja, alcançaria corações, e as fortalezas do engano cairiam por terra, os argumentos mentirosos seriam destruídos através deste ministério guiado pelo uso de armas espirituais. O que é uma fortaleza? Uma fortaleza, queridos, é um esconderijo fortificado. Uma fortaleza é a defesa de uma posição. Quem está numa fortaleza, de alguma maneira, tem uma opinião, tem uma referência de vida. Fortalezas é algo que nós utilizamos como um sistema de proteção, para nós nos escondermos atrás desta realidade, e evitarmos a real confrontação e a necessidade de mudança. Fortaleza
São aquelas situações conscientes ou inconscientes que nós utilizamos para disfarçar os nossos pecados. Por vezes nós usamos fortalezas para justificar o nosso pecado. Nós chamamos os nossos pecados por nomes que não fazem justiça a eles. Por vezes nós usamos uma situação para esconder quem nós somos atrás delas. Nós chamamos os nossos pecados de doença. Nós chamamos os nossos pecados de provação. A pessoa está fazendo um monte de coisa para dar errado e está falando, eu estou provado, Deus está me provando. Deus está te provando coisa nenhuma, tu é que está lascando a sua vida. Nós chamamos as nossas fortalezas de perseguição, de injustiça, chamamos até de necessidades. Mas as fortalezas, a verdade é que elas nos deixam cegos e insensíveis para a verdadeira condição da nossa alma. Enquanto tem uma fortaleza que a gente usa para se justificar, a gente não consegue enxergar de verdade o como nós estamos distantes de Deus, o como nós estamos fracos. Por isso as armas espirituais, elas são utilizadas para poder destruir essas fortalezas. As armas espirituais da mansidão, da oração, do conselho, da palavra de Deus aplicada em nossas vidas, são as armas espirituais que vão nos libertar da cegueira espiritual que nos impede de enxergar como nós somos e como nós precisamos. Nós temos tantas armas espirituais que nós podemos utilizar. Muitos de nós, queridos irmãos, pensamos que uma arma espiritual, ela tem que ser usada contra demônio. As armas espirituais, porque a igreja tem que se armar para lutar contra o inferno. Eu quero encerrar aqui dizendo para vocês, que batalha espiritual, usar a arma espiritual, não é só lutar contra demônio. Lutar espiritualmente, por vezes, é lutar contra aquilo que impede o nosso coração de servir a Deus. Paulo, quando estava usando as armas espirituais ali no contexto de Corinto, ele não fala nada de demônio. Ele fala de consciência. Ele fala de mentes. Ele fala de corações duros, de gente que está sobre o engano, que está sobre a mentira. A nossa maior necessidade de arma espiritual no nosso dia a dia é para se enxergar do jeito que Deus nos enxerga, porque às vezes a gente se acha muito bom, a gente se acha muito justo, a gente se acha muito perfeito, e enquanto a gente tiver essa vida de quem tem muito direito, de quem tem muita razão, de quem é muito justo, de quem é muito correto, a gente nunca vai olhar para nós mesmos e perceber o quão nós somos miseráveis, o quanto nós contribuímos para os problemas que nós vivemos, para os problemas que nós lidamos no dia a dia. As armas da nossa guerra espiritual não é para ser usada só contra os outros. As armas da nossa guerra espiritual começam sendo aplicada na nossa vida. Se existe uma fortaleza, começa derrubando as fortalezas da sua própria vida. Começa derrubando os argumentos mentirosos que conduzem a sua própria vida. E depois, aí sim, você vai estar apto também para ajudar o seu irmão a tirar o alqueire, tirar a trava que está sobre o olho dele. Entende isso? Entende isso? Fique em pé. Entenda isso. Você não está lutando só contra demônios. As piores batalhas que nós travamos não são contra demônios. As piores batalhas que nós travamos são contra nós mesmos. É contra o engano, é contra a mentira, é contra aquelas coisas que a gente não quer tirar da nossa vida. Mas os recursos de Deus estão aí.
Deus colocou na tua mão uma arma poderosa, e você pode aplicá-la na sua vida, aplicá-la no seu caminho. Você pode se sujeitar à palavra de Deus todos os dias, com mansidão. Você pode lidar e travar as piores batalhas da sua vida, com a certeza de que Deus te conduzirá você em triunfo em nome de Jesus. Eu quero nesta manhã